Bom, então nesse vídeo eu quero falar aqui de 3 a 4 reforços que, no caso, estão confirmados que vão chegar no Paysandu, mas até o próprio Ari Barros falou sobre isso, né? Que assim, a tendência é que o clube não contrate esses atletas nos próximos dias. Vai esperar, por exemplo, o início do campeonato estadual, que eu acho que o Paysandu já tem um time bem bacana para esse início e, obviamente, antes do início da Série B, vão chegar sim alguns reforços. Que temos aqui então algumas posições de atletas que vão chegar. Quem será, né? Um desses, por exemplo, sendo um meia de criação, vou trazer aqui um pouco mais de detalhes, e alguns jogadores que, lembrando, não é que esses atletas estão sendo especulados no Paysandu e nem sequer que vão ser contratados, que jogadores que, na minha opinião, podem ser uma boa alternativa, tá? Então vou trazer essa notícia aqui, né, confirmada, essa notícia então em relação a posições confirmadas, no caso que vão chegar, mas de algumas opções de nomes, aí sim, né, que na minha opinião poderiam ser atletas que chegariam e agregariam bastante nesses setores que o Papão busca, de olho principalmente, né, na Série B, que é o principal torneio do ano da equipe. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Papão, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de próximo objetivo, né, 54 mil inscritos. Faltei um pouco menos de 400 inscritos no canal para chegarmos a esse objetivo. Certamente, se você puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante a chegar aqui a essa marca. Eu vou deixar então aqui essa informação, valeu demais aí o portal O Liberal, onde eles trouxeram a informação do presidente, né, do Maurício Ettinger, e também em relação ao Ari Barros, isso alguns dias atrás, mas essa entrevista aqui em específico, né, com o presidente bicolor, que o Paysandu faz pausas nas contratações e prevê reforços após o início, né, no caso do Parazão. Então, ele ainda falou o seguinte: por enquanto a gente parou de ir atrás de jogador, vamos começar o Campeonato Paraense com esse elenco. Lógico que estamos atentos no mercado, caso apareça alguma coisa, ainda tem umas 3 ou 4 peças que a gente está procurando, mas que devem vir logo do campeonato, né, para a Copa do Brasil e para a Série B. Explicou então aí o Maurício Ettinger, que lembrando, né, também a Copa do Brasil, o Paysandu, no caso, vai ter essa competição que com certeza rende um valor bem relevante para o clube, se iniciando nesses próximos meses do ano, né? Então assim, a janela vai até o dia 7 de março, essa primeira, tem aí um tempo bom para contratações, e ainda vale ressaltar, né, que logo depois ela abre, logo no início do Campeonato Brasileiro. Entre as 3 a 4 contratações citadas pelo jogador, pelo presidente, né, que podem chegar no clube, vale destacar as principais: 2 meias, que no caso seria um meio ofensivo de criação, e um primeiro volante, tá? Que seria então um atleta aí mais para marcação. Além disso, hoje para um lateral esquerdo, e ainda tem, por exemplo, uma outra função que pode chegar, que ainda não sabemos, né? Pode ser um ponto esquerdo, um atacante, enfim, ainda não foi confirmado, mas então um lateral esquerdo, que até agora só foi o Jefferson para o setor, um volante para marcação e um meio ofensivo para criação de jogadas, que o Paysandu então deve fazer, não, por exemplo, no final do campeonato estadual, não é isso, mas sim no decorrer. Quem sabe, por exemplo, daqui 3 semanas, até menos do que isso, né, deve chegar mais alguns jogadores, que lembrando já tem mais de 30 atletas no atual elenco do Hélio dos Anjos, certamente deve ter algumas saídas também. E até que eu concordo, tá, em relação a contratações, muito porque tem alguns pontos que valem ser ressaltados, como por exemplo, a cota de transmissão e da Série B, né, por exemplo, se começa a ser paga depois do campeonato estadual. Então as contratações de mais peso podem ser que algumas cheguem, por exemplo, depois do Campeonato Paraense do que propriamente já em janeiro, fevereiro, né? Porque você vai contratar um cara com um salário muito alto e vai pagar 4 meses dele para jogar o campeonato estadual. Infelizmente, nessa cota de transmissão acaba prejudicando bastante times da Série A, da Série B, da Série C, enfim, acaba que faz muita diferença. E até mesmo também pode ser interessante porque vai ter vários campeonatos importantes, como por exemplo o Campeonato Paulista, que vão surgir bons jogadores de clubes, por exemplo, que não vão ter, no caso, Série D, ou por exemplo uma competição relevante para disputar no decorrer do ano, e pode ser que essas equipes acabem optando, né, por emprestar esses jogadores, ou esses jogadores optarem por ir jogar no Paysandu, que tem muito mais mercado, né, estando na Série B do que estando numa Série C, por exemplo. Uma Série B, vários jogadores têm sim o interesse de jogar por conta de ser uma boa competição, e eu acho que o Paysandu pode tirar vantagem disso, ainda mais antes de fechar, né, a janela, que vai ser em março, ou depois dela mesmo, quando terminar o campeonato estadual, ali para abril, para maio, né, naquele início de campeonato brasileiro, pós-término de estadual. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês também da DG Store, loja de camisas esportivas, que já mandou diversas camisas, como essa aqui, por exemplo, do Schalke, lá do futebol alemão, que tem várias opções de clubes internacionais, como eu vou deixar aqui alguns exemplos para vocês. Para você ter acesso, né, a vários modelos e ver as opções, vou deixar aqui o link do Instagram deles para vocês. Você pode vir aqui na descrição, clicar e abrir, que vai ter várias opções por lá. E lembrando, né, você falando que veio aqui pelo canal, pelo Black Carter, pelo Gustavo, você vai garantir 10% de desconto nessa sua compra, tá? E além disso, né,
acima de 2 unidades, frete grátis para todo o país, opções a partir de R$ 90 até 160, 170, que vai ter as opções personalizadas, né, com seu nome e você falando que veio aqui pelo canal, 10% de desconto em cima desse valor. O link da DG Store está aqui embaixo na descrição. Bom, então falando aqui sobre algumas opções para esse setor, né? Primeiramente sobre uma opção para a lateral esquerda, que eu acho que pode ser um nome interessante, ó, em relação ao Jean Vitor. Quer dizer então que o Paysandu tem interesse em contratá-lo? Não, é uma opção aqui que eu estou citando para vocês. Vários desses atletas que eu cito aqui nos vídeos, passa de 2, 3 semanas, são procurados, não por causa minha, mas por exemplo, que pode ser jogadores que estão no radar do clube, por exemplo, tá? E o Jean Vitor, na minha opinião, poderia ser uma ótima opção. É óbvio, é um jogador que tem muito mercado, não é à toa que ele tem contrato com o Botafogo de São Paulo, que vai disputar o Campeonato Paulista e também a Série B até o final desse ano. Mas é um jogador que eu ficaria de olho. 29 anos de idade, nessa última temporada então pelo Botafogo, 34 jogos e 2 gols marcados. Anteriormente a isso também em 2022, 37 partidas, 4 gols e 2 assistências. Ele já passou durante muito tempo também no Boa Vista, né, do Rio de Janeiro, que é o clube no qual ele basicamente foi revelado, porque ele é revelado pelo Botafogo do Rio, mas depois vai para o Boa Vista do Rio de Janeiro e é emprestado para várias equipes depois, né? Passou muito bem na Série B de 2020 pelo Paraná, 34 jogos, 2 gols e 2 assistências, fez um ótimo campeonato estadual pelo Boa Vista do Rio de Janeiro e chegou no Cruzeiro para a Série B de 2021, que eu torço pro Cruzeiro, tá? Naquela época ali o time era terrível, não diria que por culpa do Jean Vitor, é que era até um bom jogador para a posição, jogou a reta final da Série B e logo depois deixou o clube, né? Depois de menos de 7 meses. E aí está desde então no Botafogo de São Paulo, somando então nesse período um pouco mais de 65 jogos, 6 gols e 2 assistências. É um atleta fácil de ser contratado? Não, mas quem sabe depois de um campeonato estadual não possa ficar um pouco mais viável, ainda mais se o Jefferson não conseguir ir bem, né, nessa função. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, mais um jogador aqui, cara, que eu acho muito interessante é o volante Christopher. Seria essa a pronúncia então do jogador, que não é tão difícil assim não, tá? Atleta que se destacou bastante pelo São José, lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, 25 anos de idade e joga nessa função de volante, que o Paysandu busca no mercado. Eu acho um jogador bem interessante. Até acompanhei algumas partidas, né, que o lado do São José, em 2022, na Série C, ele foi muito bem, por exemplo, nos últimos 2 anos dele, né, que eu vou deixar aqui em destaque. Ele começa em 2018, quando estava na época com 20 anos de idade, mas teve o seu auge ali basicamente pelo São José, quando o time conseguiu, né, ficar em mais competições, Série D, Série C, e por exemplo, dos últimos 2 anos, 2021 e 2022, somou então aí um pouco mais de 60 jogos, 10 gols e 4 assistências, mesmo jogando como volante, tá? Ele tinha uma média aí de 5 gols por temporada. Aí foi 2023, jogou bem pelo Criciúma no início do ano, na reta final acabou perdendo um pouco de espaço, porém ajudou, né, o time aí que fez parte do clube, que conseguiu o acesso para a Série A. Jogou 32 jogos pelo Criciúma, 1 gol e 1 assistência, e agora então, pelo que eu vi, para 2024, tem contrato com Boa Vista do Rio de Janeiro. Eu não consegui confirmar se o Boa Vista vai fazer parte ou não da Série D, mas é aquela coisa, né? O Campeonato Estadual, o Campeonato Carioca, acaba chamando mais a atenção dos jogadores e, no caso, depois, né, se você for analisar, se o Boa Vista tiver, por exemplo, a Série D para disputar, é melhor para o jogador ir jogar, por exemplo, a Série B pelo Paysandu do que a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, né? Então, quem sabe até mesmo para o próprio Boa Vista não seja uma boa emprestar o atleta se tiver contrato até o final do ano, né? Então, por exemplo, ele joga o Campeonato Estadual e depois ele, em abril, por exemplo, chega para ser uma opção para a Série B. Eu acho um atleta muito interessante. Pelo São José, então, foram aí um pouco mais de 150 partidas nesse período, 2018 a 2022, e agora, então, assinando com o clube do Rio de Janeiro. Volante, então, que é destro, tem 1,74 m de altura, 70 kg, 25 anos de idade. Deixa a sua opinião também aqui embaixo nos comentários. Bom, e a última opção aqui nesse vídeo é um meia, né? Bem conhecido também do Paysandu, que é em relação ao Giovanni Augusto, atleta de 34 anos, que assim, para 2024 parece a situação, por exemplo, com outros atletas desse vídeo. Assinou com a Portuguesa até o final do Campeonato Paulista. Tudo bem, a Portuguesa vai ter calendário nesse ano na Série D, mas será que ele vai jogar Série D do Campeonato Brasileiro? Não sei. Porém, o Campeonato Paulista é muito visado e quem sabe até um bom desempenho não possa arrumar uma equipe da Série A, por exemplo, né? Então, o Giovanni Augusto, 34 anos, foi contratado pelo Vitória nessa temporada e teve um desempenho bem ruim, tá? É um jogador que vivia uma boa fase, igual eu vou deixar aqui para vocês. Pelo Vitória, então, ele chegou para a disputa da Série B, foram apenas 20 jogos, 1 gol e 1 assistência. E olha que em 2023 ele já tinha feito uma boa campanha no Campeonato Paulista pelo Guarani, no qual foram 9 jogos, 1 gol e 1 passe. Antes disso, também em 2022, somando o Campeonato Paulista e o Campeonato da Série B pelo Guarani, foi muito bem
42 jogos, 7 gols e 6 assistências. Além disso, 2020 foi bem pelo Curitiba, 4 gols e 7 passes, e ficou durante um ano basicamente pelo Mazatlán do México, 5 gols em 29 jogos. Acho uma opção interessante, ele que profissionalmente não jogou, né, pelo Paysandu, ele passou apenas as categorias de base, se eu não estiver enganado, o Sub-14 e o Sub-15, e aí foi revelado então pelo Atlético Mineiro, mas vale lembrar, ele é de Belém, né, pode aí jogar como meio ofensivo, que é a função que o Paysandu busca. Eu acho que esses 3 jogadores seriam boas peças, tá, de olho, por exemplo, no início da Série B do Campeonato Brasileiro. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários, o que você tem a dizer, né, em relação ao jogador, se aceitaria o Giovanni Augusto ou se não, que é o único desse vídeo aqui que é um cara mais experiente, né? O Jean Vitor, lateral esquerdo, 29 anos, o Christopher Volante, 25, e o atleta, então, o Giovanni Augusto, sendo mais experiente. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Vou deixar outras sugestões de conteúdos do Papão, que eu já trouxe aqui no canal recentemente. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela, e nos vemos aí numa próxima. Valeu!